né? Palmeiras recebe o Atlético Mineiro e a Amanda Barbosa é quem tem as informações do Verdão. Oi, pessoal, tudo bem? O Palmeiras manteve a sua rotina de preparação para essa partida contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. Vai jogar em casa, vai tentar aumentar essa vantagem aí na liderança da competição. Mas hoje a gente ainda acompanhou um pouco dos desdobramentos, né? Como reverberou essa situação do Danilo, né? O Palmeiras que vinha tentando desde o início do ano, manifestando seu desejo em contar com o jogador nessa segunda metade da temporada. A negociação ontem acabou caindo por terra, né, com o Danilo entrando em campo. A tendência é que o Palmeiras não busque um novo reforço no mercado, né? Tinha a intenção de contar com o Danilo, fez muitos esforços para isso. A Leila se pronunciou falando que o time se esforçou muito financeiramente, mas que o Botafogo não quis fazer essa negociação e vida que segue, que ela confia bastante no elenco, né? E aí a informação que a gente conseguiu apurar é que o Palmeiras não deve buscar mais nenhum reforço nessa janela de meio de ano para a equipe, né? Então só o Barbosa chegou até agora como reforço nessa janela. Mas a gente lembra que ela vai até setembro ainda, né? Então muita água para rolar embaixo da ponte. A gente vai acompanhando se essa vai ser mesmo a ideia do Palmeiras de não buscar mais nenhum jogador para reforçar o elenco até o fim do ano. O time vai se preparando aí, então, como eu disse anteriormente, para enfrentar o Atlético Mineiro. Pode contar com alguns reforços aí nesse jogo, né? Enquanto segue ali com o Giai sendo dúvida, tratando uma entorse no tornozelo, treinando separado ali do elenco. Teve o Vitor Roque treinando normalmente, sem restrição. A gente lembra que ele passou por procedimento cirúrgico. Há uma possibilidade de ser relacionado para esse jogo. O Felipe Anderson, né, que estava tratando um edema na coxa, ficou fora do último jogo. Também treinou sem nenhuma restrição e pode ser relacionado. E o Paulinho, que cumpriu suspensão, deve voltar também. A gente lembra, inclusive, que depois, né, dessa parada, o Paulinho teve a liberação para atuar por mais de 45 minutos, que é uma notícia interessante aí pro Abel. Então, mais ou menos como esse Palmeiras chega aí nessa reta final de preparação, né? Treinou hoje na academia de futebol, mas ainda treina neste sábado para daí o Abel definir o escopo do time que vai enfrentar o Atlético Mineiro no próximo domingo, às 7h30 da noite, na sua casa. Grande abraço para todos. Obrigado, Amanda. Depois da vitória do Palmeiras sobre o Coritiba, a gente mostrou o campinho aqui, com a formação que o Abel lançou, que tinha 3 zagueiros, né? O Barbosa do lado esquerdo, Barbosa pela esquerda, Murilo pela direita, Gomes central. Gomes na sobra, né? E o Sousa de centroavante, com... Maurício se aproximando dele. E com com um meio campo mais móvel, né? Porque, por exemplo, eu lembro que a gente montou o meio campo com 2 volantes, Marlon e Andréas, mas no jogo o Andréas estava... mais à frente que o Marlon. O Marlon era o primeiro, né? Como ele tinha 3 atrás dele, então era o Marlon o primeiro, os laterais abriam e o Andréas girava quase um meia junto com o Arias. E o Maurício com muita liberdade também, e o Maurício, né? Circulando. Às vezes chegando mais próximo do Sousa. O que me chamou a atenção, como especialmente o Murilo pela direita, zagueiro, quando tinha espaço para conduzir a bola, é evidente que o Palmeiras ali controlou muito o jogo, teve muito volume para ficar no campo ofensivo, como ele saía com a bola para se juntar aos meias e aos alas para ajudar a construir. E mesmo sem o Danilo, né, Grafite? Tem gente boa para entrar nesse time. Paulinho ganhando minutagem, você tem o Alan, o Felipe Anderson voltando também disputa a posição, enfim. Bom, e além do Vitor Roque, que está se recuperando, ainda tem o Flaco Lopes, né? Claro, teve férias mais longas porque disputou a Copa do Mundo até o fim. Não entrou volta em semana campo, que vem, na final, a treinar, enfim. não a jogar, mas começa a trabalhar semana que vem. É aquele negócio, a montagem de elenco, né? O Flamengo está trazendo o Almada se concretizar. Há necessidade do Almada hoje por ter o Arrascaeta, mas a temporada exige, né? Você ter Campeonato Brasileiro, o Flamengo não mais na Copa do Brasil, mas Libertadores. E o Palmeiras fazendo a mesma coisa também, reforçando o elenco, tendo opções que... Você vê, ele perdeu o Vitor Roque nessa reta final de pré-Copa do Mundo. Aí tem o retorno do Paulinho, agora tem o retorno dos dois. O Paulinho já melhor fisicamente, tecnicamente. Vitor Roque, Flaco voltando. Então são elencos, é por isso que os 2 elencos estão monopolizando o futebol brasileiro. Libertadores brasileiros sendo protagonista por conta disso, o elenco, e isso faz muita diferença no final da temporada. O Atlético, adversário do Palmeiras, anunciou um reforço. É o Thiago Borba. Foi do Bragantino. Uruguaio. Jogou no Bragantino. Estava no Oviedo.
É jovem ainda, né? Jogou no Bragantino bem novinho. O Bragantino tem esse perfil, né, de contratar jogadores mais jovens. Ele ficou... A melhor temporada dele foi 2023. Isso. Que ele jogou com mais frequência, né? Jogou com mais frequência, fez 13 gols naquele ano. Chegou com 20 para 21 anos. E aí, depois foi emprestado. Está com 24. Assim, a questão do Atlético ali, eu acho é evidente que não é aquele jogador que chega e cria uma enorme expectativa do que ele possa fazer uma diferença gigante. Ele vai chegar para ter uma aposta do Atlético, de um jogador que pode ter futuro, mas não é necessidade, porque a saída do Hulk não tinha sido reposta praticamente. O Atlético tinha o Cassierra como jogador de centro de ataque, praticamente como única opção, né? E o Atlético está precisando daquilo que o Grafite fazia, né? Alguém para botar a bola para dentro da casinha. A dificuldade tem sido grande. Aquele último toquezinho na bola, Grafite, é o que está faltando. O Cassierra é esse jogador, não conseguiu ter uma sequência grande, né? Uma sequência de muitos jogos. O Atlético também, o treinador do Atlético também sempre procurando a formação ideal, mudando bastante a equipe. É importante o Atlético. Nós fizemos esse jogo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro lá em Minas, em loco. Eu, o Eric Faria e o Paulo Andrade. E foi um jogo bem interessante, bem disputado. O Palmeiras vence com um gol no final, né? 2-1, o Palmeiras vence. Não, empata. Se eu não me engano, o jogo foi 2-2 ou 2-1 Palmeiras, se eu não me engano. Mas foi um jogo muito bom, onde o Atlético fez um bom primeiro tempo. Só que era começo de temporada, né? Empatou. Acho que foi empate, né? 2-2. Achou aí, Mansur? Não. 2-2. O Vitor Roque entra bem no jogo, ele entra durante a partida, estava voltando de lesão também da reta final do Campeonato Paulista também. Agora as equipes hoje vivem outro momento, né? O Atlético tentando se reencontrar na temporada ainda. Vamos ver como é que se desenrola esse jogo. Sempre é jogo interessante, sempre jogo difícil para as duas equipes, Atlético e Palmeiras. De Palmeiras por aqui, eu vou chamar novamente Alexandre Silvestre. Silver, o líder do Brasileirão entra em campo no domingo, corretamente, lá no Nubank Park, para enfrentar o Atlético Mineiro. Quais são os retornos, quais são as ausências? Eu sei que o Abel Ferreira volta à beira do gramado porque cumpriu suspensão. O que mais você traz para a gente? O Abel volta de suspensão pelo 3º cartão amarelo, então ele estará à beira do campo na área técnica no jogo de domingo à noite no Nubank Park, diante do Atlético Mineiro. É o Verdão líder do Brasileirão e uma penca de desfalques, torcida brasileira. Vamos lá. Suspensos o Kelvin, o Barbosa, que tomou o cartão na estreia, estava pendurado, mesmo chegando agora. Acumula também os cartões anteriores, o Alan, o ponta-direita fora, o Ramon Sousa tomou um cartãozinho bobo, esses jogadores fora. Abel volta, Paulinho também volta, reúne condições o Paulinho para 45 minutos, Jefté em recuperação de cirurgia não está pronto, Flaco Lopes está de férias, reapresentação marcada para a próxima segunda-feira na academia, e aí as dúvidas, o Diai, que tem um problema ali também físico, mas treinou normalmente hoje, é dúvida. Vitor Roque, Palmeiras trata nesse momento como dúvida, a qualquer momento ele volta, mas ainda é dúvida para esse jogo. E o Felipe Anderson, recuperado de um edema na coxa, treinou também hoje, mas segue como dúvida do professor, do mister Abel Ferreira. Valeu, Silver. Alex Miller. Palmeiras ainda com desfalques, estamos vendo aí, mas desfalques diferentes do que foram passados e agora com retornos também que não estavam na última partida. O que esperar desse jogo aí? É um jogo mais difícil, né? O adversário, o Atlético Mineiro, embora não esteja no seu melhor momento, mas tem camisa, tem tradição, tem bons jogadores, jogadores experientes. Então é um jogo complicado. O desfalque, por incrível que pareça, que mais me preocupa, não desfalque, mas a situação é na lateral direita, porque, por exemplo, o Sousa está suspenso. Já começou. Não, o Sousa está suspenso, mas você tem a possibilidade do Vitor Roque voltar, do Paulinho ser utilizado, o Felipe Anderson também pode ficar no banco de repente, então não é um desfalque que não tem uma reposição, né? O Barbosa, que estreou, já tomou o 3º amarelo, mas aí você tem o Bruno Fux, se você quiser manter esse esquema com 3 zagueiros de ofício. Só que o Kelvin, que atuou na ala direita, tomou o 3º amarelo também. E o Giai, com esse problema no tornozelo sendo dúvida, ficaria a questão: quem jogar na lateral direita? Independentemente de quem é bom, quem é ruim, não é nem essa questão. É quem ser escalado para jogar. Que opções tem hoje? Não teria, seria uma improvisação. Por isso que eu
pensando com a cabeça do Abel e sabendo que o Giai hoje treinou normalmente, eu acho que o Abel até vai ter uma conversa com o Giai, olha, mesmo se você não tiver 100% no tornozelo, faz uma botinha, toma uma infiltração, faz alguma coisa e nos ajude, porque o Palmeiras precisa de um lateral direito, não tem, ele teria que improvisar um Fux, ou de repente um Felipe Anderson na ala direita, jogando ali pela ala, com 3 zagueiros, mas seriam improvisações. Agora, se o Giai puder jogar, já resolve esse problema. Posso só fazer um complemento ao que ele falou aqui, Garrafa? Sim, claro. O Palmeiras sempre solta, depois que tem o treino, né? A nota do treino, para a gente ter as informações. E lá tá assim, Murilo comenta o novo esquema com 3 zagueiros. Pode ser uma indicação de que no domingo teremos aí novamente 3 zagueiros. E aí essa lateral, uma pessoa mais avançada, talvez seja uma solução, mas se ele mantiver os 3 zagueiros, eu acho que ele dá um jeito de escalar o Giai. Tá. O Giai treinou hoje. Está escrito no material do Palmeiras que ele treinou normalmente. O fato de ter treinado, né? E numa sexta, o jogo é domingo. O fato de ter treinado já com 2 dias antes da partida é um sinal importante ali, né? De que o Alex não vai precisar ficar desesperado como já está aqui com essa lateral direita, que o jogador do Palmeiras vai ter, o Palmeiras vai ter um jogador da posição. Né? O Alex, que parece que sem nenhum motivo, o Palmeiras é líder do campeonato, o Palmeiras teve um jogo mais difícil que o Flamengo e continuou com a vantagem, vai ter um jogo mais difícil que o Flamengo no final de semana, com todo o respeito que me merece o São Paulo. O Flamengo é favoritaço contra o São Paulo lá no Maracanã, e o Palmeiras tem um jogo complicado em casa contra o Atlético Mineiro. Acho que o Palmeiras vai chegar no domingo ainda com essa boa vantagem, mas o Alex já começa a choradeira, talvez a gente até entenda. Qual foi? Eu não entendi agora. Não, a preocupação, a lateral, o jogador treinou, vai pro jogo. Tá bom, sabe? mas é isso que eu falei. Né? Você não prestou atenção? Não, prestei atenção, mas há uma preocupação que já vem desde a redação, Marina. Desde a redação. Conta. No elevador. Eu já tô aqui. Como é que o Palmeiras vai fazer se o Giai não puder? Mas eu falei, Alex, está aqui no boletim, ele treinou. Eu estou aqui para dividir a minha opinião e a minha preocupação